Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje vamos explorar o intrigante e perturbador caso da Kate Iori Oishi, uma brasileira que foi morar no Japão e a partir disso uma história macabra teve início. Uma história de traição, crime e identidades roubadas que deixa qualquer um perplexo quanto aos extremos que algumas pessoas estão dispostas a ir para ter o que quer. E antes de continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Todas as interações que vocês têm aqui comigo me ajudam muito a crescer na plataforma, então eu conto muito aí com a ajuda de vocês, eu faço tudo isso com muito carinho. Então eu vou pedir esse apoio, indica o meu vídeo para algum familiar ou algum conhecido seu que gosta de casos criminais, casos misteriosos. E é isso, espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Kate Iori Oishi nasceu no dia 20 de setembro de 1984 no Brasil. Não tem informação sobre qual cidade exatamente ela nasceu, porque o restante da sua família ainda mora no Brasil, então foi mantido tudo em sigilo, até mesmo o nome dos pais dela e do irmão dela. A Yuri é uma descendente de imigrantes japoneses de terceira geração, sendo ambos os pais descendentes de japoneses nascidos no Brasil também. Porém, quando ela tinha entre 6 e 7 anos, ela se mudou com seus pais e seu irmão mais novo para o Japão, onde ela acabou frequentando o ensino fundamental e também o ensino médio. E eles se estabeleceram na cidade de Osaka. Não fica claro porquê, mas seus pais acabaram voltando para o Brasil entre o ano 2000 e 2001, quando a Yuri tinha por volta de 15 e 16 anos. E foi no Brasil que ela terminou seu ensino médio. Após finalizar os estudos, a Yuri permaneceu no Brasil até 2004, mas parece que ela não se adaptou tão bem assim à vida brasileira, ela preferia muito mais viver no Japão. E depois de uma discussão com seus pais, ela decidiu voltar sozinha para a cidade de Osaka, no Japão. E após isso, ela acabou cortando completamente a relação que ela tinha com a sua família. Quando a Yuri se mudou definitivamente para o Japão, ela tinha 20 anos de idade. E lá ela começou a trabalhar em lanchonetes. Em um desses empregos, ela conheceu uma garota com quem ela acabou dividindo um apartamento na cidade de Ashihori. Durante os anos que se passaram, a Yuri se manteve no Japão sem a ajuda dos seus pais e as pessoas acreditavam que estava tudo bem na vida dela. Em janeiro de 2014, após 10 anos no Japão, ali morando sozinha, a Yuri estava mexendo nas redes sociais, no Facebook na época, e conseguiu encontrar uma amiga de infância chamada Rika Okada, com quem tinha estudado durante os anos que esteve no Japão quando era criança. Ela então adicionou a Rika, começou a puxar assunto e as duas começaram a se falar novamente. E a amizade delas, aos poucos, voltou a ser como era antigamente. No dia 2 de fevereiro de 2014, elas fizeram uma pequena reunião entre amigas, onde mais duas colegas, que também eram da mesma sala, foram convidadas, e elas tiveram uma noite muito legal e agradável em um restaurante de Osaka. A Rika parecia muito feliz nessa ocasião, e ela até postou uma foto das 4 amigas reunidas, depois de mais de 15 anos sem contato. Depois do jantar, a Rika convidou as amigas para irem até a sua casa e elas ficaram várias horas naquela noite conversando sobre de tudo um pouco. E depois, cada uma delas foi para sua casa. E depois desse encontro, parece que a amizade voltou entre elas e elas continuaram mantendo contato através de um aplicativo de mensagens. Alguns meses depois, em maio, a Yuri se mudou para a China com a sua colega de quarto. Foi então que ela viu uma notícia na televisão que deixou ela bastante atordoada. Sua tão amada amiga, chamada Rika Okada, havia sido encontrada sem vida. Ela tinha desaparecido dia 21 de março de 2014, após sair da casa de repouso onde trabalhava, e cerca de 2 meses depois, no dia 23 de maio, o seu corpo foi descoberto em um depósito na cidade de Ashihori. Também foi revelado que, estranhamente, o local onde o corpo foi descoberto tinha sido alugado no nome da Rika desde o final de abril e a taxa do contrato tinha sido paga usando o cartão de crédito também da Rika. Além disso, no final de abril, antes do corpo ser descoberto, um total de 6 novos cartões de crédito tinham sido emitidos no nome dela. E vários cartões foram usados em lugares como Tóquio e Xangai, na China, totalizando o valor de mais de 1 milhão de ienes. Vendo tudo isso sendo noticiado na televisão, a Yuri se lembrou que havia se mudado para a China portando alguns documentos da Rika.
Pensando que isso poderia acarretar algum problema para ela, ela decidiu ir até o consulado japonês que tinha ali na China e explicou que estava com alguns documentos da amiga, mas que ela havia emprestado aquele documento voluntariamente para que a Yuri viajasse para a China. Então ela tinha entrado na China usando os documentos da Rika. Imediatamente a Yuri foi detida porque os documentos que ela alegava que a Rika tinha emprestado para ela era o passaporte. E dessa maneira a Yuri havia entrado na China de maneira ilegal. Tinha sido uma falsidade ideológica, ela tinha entrado usando o documento de outra pessoa. Mas a história não é tão simples assim. Porque enquanto a Yuri estava sendo acusada de falsidade ideológica e de ter entrado de maneira ilegal na China, os investigadores começaram a descobrir coisas mais macabras sobre ela. O corpo da Rika foi encontrado cortado e embrulhado dentro de uma caixa em um container de aluguel. Esse container é uma espécie de depósito que as pessoas alugam para guardar algumas coisas. Havia evidências de que a Rika tinha tido a vida tirada em sua casa e as provas levavam a uma única pessoa, para Kate Yuri Yoshi, de 29 anos na época. E para a gente entender essa história, tem que voltar um pouco no tempo. Exatamente em 2004, quando a Yuri decidiu morar no Japão sozinha. Ela tinha apenas 20 anos quando ela se viu sozinha no Japão e durante o tempo que ela morou no Brasil, ela não renovou o seu visto de residente. Com isso, ela permaneceu 2 anos no Japão apenas com o visto de visitante, desde 2004 até 2006. No início de 2007, quando ela solicitou o visto novamente para poder continuar morando ali no Japão, foi negado esse visto para ela. O correto, então, era ela voltar para o Brasil, mas ela não queria fazer isso. E muito menos ela queria voltar a morar com a sua família. Ela queria permanecer no Japão. Então, após o vencimento do visto de visitante, ela permaneceu no Japão de maneira ilegal e, por conta disso, ela não conseguia um emprego fixo de qualidade. Então, ela trabalhava só meio período em alguns serviços em lanchonete e limpeza. E com isso, ela acabou entrando em uma crise financeira. Em um dos trabalhos, ela conheceu uma mulher que não teve o seu nome divulgado e elas se tornaram amigas muito íntimas. Alguns até sugerem que elas tinham um relacionamento amoroso, mas isso também não é confirmado. Essa amiga alugou um apartamento em Ashihori, na cidade localizada na província de Tóquio, para que elas pudessem morar juntas. E durante alguns anos as coisas funcionaram bem. Porém, essa amiga era natural da China. E no final do ano de 2013, essa menina conseguiu um emprego em Xangai, na China, que começaria em abril de 2014. Durante esse período, a Yuri ficou completamente desesperada, porque ela dependia dessa amiga para continuar morando no Japão. Se essa sua amiga fosse embora para a China, ela não teria como pagar um aluguel sozinha no país. Então ela não teria onde morar caso ficasse no Japão. E ela não poderia ir para a China com a sua amiga, porque ela estava de maneira ilegal no Japão e no momento de sair do país ela seria pega. A partir disso, ela começou a bolar um plano diabólico. Há a suspeita que essa amiga tenha participado dos planos e tenha até ajudado ela, mas isso também não foi confirmado. A Yuri precisava de um passaporte falso para poder se mudar com a amiga para a China sem ser pega. Ela chegou a entrar em contato com algumas pessoas que faziam documentos falsos e garantiam que era muito bem feito e que ninguém notaria, mas o valor que essas pessoas cobravam por aquele documento era muito alto e ela não tinha condições de pagar. Então surgiu uma ideia, que era roubar a identidade de alguma pessoa que fosse parecida com ela. Essa pessoa deveria ser alguém com poucos amigos, que não morasse próximo de familiares e nem estivesse em um relacionamento amoroso. E foi aí que a Yuri começou a procurar entre suas amigas antigas do colégio que se encaixavam nesse perfil. E ela encontrou a Rika Okada nas redes sociais. Ela se lembrou que a Rika era muito parecida com ela e que a Rika morava sozinha e longe da família. Então ela marcou aquela reunião de amigas, fingindo que queria se reencontrar e se reaproximar das suas amigas do colégio. Mas na verdade a sua intenção era convencer a Rika de emprestar o passaporte para ela. Mas a Rika acabou convidando mais 2 amigas para esse encontro e isso acabou atrapalhando os planos da Yuri naquele dia. Após irem para a casa da Rika naquela noite, ela pensou várias vezes em tirar a vida da amiga, mas ela não teve oportunidade porque tinha mais 2 meninas junto na casa. Depois dessa noite bem frustrante para Yuri, ela esperou mais algum tempo e começou a planejar como ela faria aquilo. E na noite do dia 1º de março, ela foi até uma loja de ferragens onde comprou uma faca
e imediatamente ela foi para a casa da Rika. A Rika morava em um conjunto habitacional a cerca de 500 quilômetros de distância de onde a Yuri morava, pouco mais de 6 horas e meia de viagem. E por conta disso, a Yuri chegou ao local já no início da madrugada, sem nem ao menos ter avisado a Rika. A Yuri então bateu na porta da amiga ali de forma inesperada de madrugada e inventou uma história que estava em perigo e que precisava que a amiga deixasse passar a noite em casa. A Rika desconfiou da história, ela resistiu por um tempo, não deixou a Yuri entrar no apartamento. Mas de alguma forma que não fica claro, a Rika acabou sendo convencida pela Yuri a deixar ela passar aquela noite na casa dela. E isso incomodou tanto a Rika que ela chegou a mandar algumas mensagens para uma outra amiga avisando que a Yuri tinha aparecido de surpresa no apartamento dela e que ela estava muito irritada com isso. Em suas redes sociais, ela também postou que tinha acabado de passar por uma situação muito desagradável e que estava extremamente irritada com as atitudes de outra pessoa. Ela não chegou a citar o nome da Yuri nessa postagem, obviamente porque era uma postagem pública, mas é fato que ela não gostou daquela atitude da Yuri. E em algum momento daquela noite, a Yuri pediu o passaporte da Rika. A partir disso, uma discussão começou entre as duas. A Yuri então pegou a faca que ela havia comprado e deu um primeiro golpe na região da barriga da Rika. Após isso, ela golpeou a amiga pelo menos mais 50 vezes na região do tórax, abdômen e pescoço. Depois ela cortou e separou os membros do corpo, embrulhou em plástico bolha e colocou em uma caixa de 2 metros de largura por 1 metro de altura. Ela colocou uma descrição do lado de fora da caixa falando que o objeto no interior era uma boneca em tamanho real feita de cerâmica, inclusive descrevendo a necessidade de ser tratado com delicadeza para não quebrar. Após isso, ela acionou uma empresa de transporte se passando pela Rika e usando o cartão de crédito da Rika para poder pagar pelo transporte da caixa. A caixa foi enviada do apartamento da Rika, que ficava em Osaka, até a casa da Yuri, uma viagem de mais de 500 quilômetros. Então, sim, ela literalmente mandou o corpo da sua amiga pelo correio para poder receber em sua casa. Quando a caixa chegou ao apartamento, a Yuri já tinha voltado para sua casa e estava sozinha, porque a sua colega de quarto já havia viajado para a China para alugar um novo apartamento. Ela então colocou a caixa com os restos humanos da Rika em seu quarto, onde ficou cerca de 1 mês. A Rika Okada tinha 29 anos nessa época e ela era uma enfermeira formada e exercia sua profissão em uma casa de repouso para idosos localizada no bairro de Nishinari, na cidade de Osaka. Ela morava sozinha e sua família era bem pequena e morava em outra cidade. E ela também não estava em um relacionamento amoroso. Para Yuri, essa era a sua vítima perfeita, porque dificilmente alguém sentiria a falta dela tão rápido. Daria tempo da Yuri usar o passaporte dela para fugir para a China. Ela sabia que demoraria dias para alguém perceber que a Rika havia desaparecido, afinal de contas ela era uma mulher solteira e morava sozinha, então era a vítima perfeita. No dia seguinte ao crime, a Yuri se passou pela Rika, mandando mensagens pro local onde ela trabalhava, falando que estava indisposta e que não poderia trabalhar, que teria pego alguma doença, que teria pegado alguma gripe forte e que quando melhorasse voltaria ao trabalho. O chefe da Rika achou bem estranho isso porque ela nunca faltava, mas até então ele não desconfiou de nada. Para a família da Rika, a Yuri fez a mesma coisa. Ela se passou por ela e avisou aos pais e irmãos que tinha pegado uma gripe forte e que não queria ser incomodada. E que se precisasse de alguma coisa entraria em contato, mas que queria ficar sozinha para não contaminar a família. Durante algum tempo, a Yuri continuou mandando mensagens se passando pela Rika para ninguém desconfiar do que tinha acontecido e realmente ninguém desconfiou de nada. Então parecia realmente o plano perfeito. Até mesmo o porteiro do prédio onde a Rika morava não notou nada de errado. A Yuri se passou pela Rika e avisou o porteiro que faria uma viagem longa e que voltaria apenas depois de alguns meses. E o porteiro não viu nada de anormal naquilo. Mas não fica claro se essa conversa foi pessoalmente ou por telefone. Além disso, por volta de abril, 1 mês depois, a Yuri também emitiu 6 cartões de crédito no nome da Rika Okada, que ela usou para alugar aquele depósito. Ela alugou esse lugar cerca de 30 dias depois do crime e mais uma vez solicitou uma empresa para transportar a caixa, que estava com os restos humanos dentro. E a caixa foi colocada naquele local. Ali era a certeza que ninguém jamais encontraria o corpo. No dia 5 de maio de 2014, a família fez uma denúncia sobre o desaparecimento da Rika Okada, afirmando que a última vez que alguém realmente a tinha visto pessoalmente tinha sido na primeira semana de março. A data do seu desaparecimento oficial foi colocada como dia 3 de março,
Mas algumas fontes citam que foi dia 3, outras que foi dia 5 ou dia 6. Então, com tanto tempo sem ver a filha, os familiares dela finalmente notaram que tinha algo errado acontecendo. A partir disso, a polícia da prefeitura de Osaka iniciou as investigações e, ao chegarem ao apartamento da Rika, eles encontraram vestígios de sangue e pedaços pequenos de ossos e pele espalhados pelo quarto. Ao rastrearem o cartão de crédito, eles viram que há pouco tempo havia sido usado para alugar um galpão, aquele depósito onde estava a caixa, com o corpo dela dentro. E foi para lá que eles direcionaram as investigações. Ao chegarem ao local, eles encontraram a caixa que estava escrito a seguinte palavra: Ningyo, que é uma boneca de cerâmica japonesa. Mas ao abrirem a caixa, eles se depararam com os pedaços do corpo da Rika e já estava em avançado estado de decomposição. A Rika foi encontrada no mesmo dia em que a denúncia foi feita, tanto no apartamento quanto na caixa de papelão e no plástico em volta do corpo foram encontradas as digitais da Kate Yuri Oishi. E isso deixava claro para os investigadores que ela era a autora do crime. Enquanto esteve detida na China pelo crime de falsidade ideológica, o governo do Japão solicitou diversas vezes que ela fosse extraditada para ser julgada pelo crime que cometeu. Mas havia um problema. A Yuri era brasileira e eles estavam querendo enviá-la, na verdade, para o Brasil. A China não tinha um acordo de extradição com o Japão, e isso só havia sido feito uma vez na história. No caso da Yuri, durante 2 anos e 8 meses, muita diplomacia foi envolvida para que a China finalmente aceitasse enviá-la para o Japão. E finalmente, no dia 1º de janeiro de 2017, ela foi extraditada de volta para o Japão. A Yuri negou o envolvimento no caso, afirmando que a Rika tinha emprestado para ela os documentos e também os cartões de crédito de maneira espontânea, e que ela não fazia ideia do que tinha acontecido com a sua amiga. Mas a polícia conseguiu comprovar que a Rika estava sem vida há mais de 60 dias quando foi encontrada, se tornando impossível que ela tenha solicitado aqueles novos cartões de crédito para emprestar para Yuri. Então aqueles cartões de crédito tinham sido solicitados depois que a Rika já estava sem vida. Então para os investigadores estava claro que a Yuri havia feito aquilo. Somente no dia 3 de março de 2017 é que a Yuri finalmente deu alguns detalhes de como as coisas teriam acontecido de fato. E ela alegou que não conseguia se lembrar de tudo porque tinha problemas mentais. E então, ela contou exatamente o que eu acabei de contar para vocês. Ela falou que tinha tirado a vida da sua amiga para roubar a sua identidade. No dia 12 de dezembro de 2019, houve o primeiro julgamento no Supremo Tribunal de Osaka. E todo o tribunal ouviu como a Yuri tinha planejado com antecedência o roubo da identidade da Rika. E que além de ter tirado a vida da amiga, ela também teria roubado dinheiro e gastado em torno de 100 milhões de ienes em compras de roupa e hospedagens em hotéis nos cartões do nome da Rika. Ao final do primeiro julgamento, ela foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua por homicídio, roubo de identidade e também por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os advogados da Yuri recorreram da decisão e apresentaram laudos psicológicos que comprovavam que ela tinha transtorno dissociativo de identidade, ou seja, personalidade múltipla. E também foi alegado que ela estava com exaustão mental no momento do crime. A Yuri chegou a se apresentar perante o júri afirmando ter 7 anos de idade, como se essa fosse uma das suas personalidades, então ela ficou fingindo que era uma criança, fingindo que tinha múltiplas personalidades. E os advogados dela afirmaram que ela tinha uma personalidade dominadora, que era muito ruim, e que essa personalidade é quem teria cometido o crime, totalmente fora do controle da verdadeira Yuri. Segundo eles, o que uma personalidade dela fazia, a outra não tinha conhecimento, já que era como se fossem 2 pessoas separadas vivendo dentro de uma única pessoa. E baseados nisso, os advogados de defesa pediram uma redução de sentença. Porém, outras análises feitas sobre o seu comportamento mostravam que ela tinha sim total controle dos seus atos, já que ela tinha planejado tudo com bastante antecedência, comprando a caixa, arranjando um plástico bolha e também comprando a faca para cometer o crime. Essa teoria sobre sua dupla personalidade acabou caindo por terra quando eles mostraram a ficha de confissão, onde ela dizia que estava um pouco confusa e que só se lembrava de algumas partes do crime. Se caso ela realmente tivesse sido dominada por outra personalidade e não tivesse nenhum controle, ela não se lembraria de nada. Mas como ela se lembrava de algumas partes do crime,
aquilo deixava claro que ela tinha total controle e responsabilidade pelos seus atos. Assim, depois do segundo julgamento, a sentença de prisão perpétua foi mantida. A Kate Yuri tinha 34 anos quando foi julgada e sua família se manifestou lamentando o ocorrido apenas uma única vez em público. Após a decisão do tribunal, a Yuri se pronunciou dizendo, abre aspas, eu pensei que tinha que matar os outros para redefinir toda a minha vida, fecha aspas. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.